Estamos de volta nessa quarta-feira chuvosa aqui em Campo Grande, recebendo Paloma, que também tem previsão do tempo hoje, né, Paloma? Hoje tem previsão do tempo. Bem-vinda. Não vim trazer a chuva, vim trazer as notícias. Boa tarde ao pessoal de casa. Antonielli, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as intenções de voto, né? As votações começam aí no dia 7, domingo agora. Então, saiu pesquisa nova. Saiu pesquisa, exatamente, sobre esse assunto. Além das notícias internacionais, e também temos a 15ª, né, Assembleia Ordinária, né, dos bispos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e a previsão do tempo. É verdade, inclusive nessa Assembleia hoje foi aberto o sínodo da juventude, dos jovens, né? E aí a igreja pede para que nós rezemos pela nossa juventude, né? Mas vamos às notícias de hoje, então. Vamos às notícias. Vamos lá. Muito bem, pessoal de casa, boa tarde. Começando o boletim de notícias de hoje, com o Instituto Datafolha divulgou nova pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. Também divulgou a índice de rejeição e ainda paralelas para um possível segundo turno. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto. Ficou com 28% em 28 de setembro e agora tem 32%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, subiu para 22% e agora tem 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, foi para 11% e se manteve com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, foi para 10% e agora está com 9%. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, caiu para 5% e agora tem 4%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, passou para 3% e agora se mantém com 3%. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha 2%, se manteve com 2% e agora continua com 2%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, ficou com 2% e agora continua com 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, continuou com 1% e agora está com 2%. Vera Lúcia, do PSTU, e Guilherme Boulos, do PSOL, tinham 1%, mantiveram o índice em 1% e agora não pontuaram. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, ficou com 0% e agora continua com 0%. José Maria Eimael, do Democracia Cristã, não pontuou em nenhuma das pesquisas. Os eleitores que declararam votar nulo em branco ou em nenhum dos nomes somavam 22%, depois 10% e agora 8%. Em agosto, 6% dos entrevistados disseram não saber em quem votar, depois 5% e agora continua em 5%. Jair Bolsonaro tem 45% de rejeição, Fernando Haddad, 41%. Marina Silva tem 30%. Geraldo Alckmin, 24%, e Ciro Gomes, 22% de rejeição. Não votariam em nenhum candidato, 3%. Votariam em qualquer um, 1%. Não sabem em quem votar, 4%. No segundo turno, entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, Ciro tem 42% e Alckmin tem 37%. Brancos e nulos, 19%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Se a disputa fosse entre Alckmin e Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Alckmin, 41% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos, 14%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Numa disputa entre Ciro e Bolsonaro, 46% disseram que votariam em Ciro, 42% em Bolsonaro. 10% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Alckmin e Haddad, 43% votariam em Alckmin, 36% em Haddad, 19% votariam branco ou nulo, 2% não souberam ou não opinaram. Num cenário com Bolsonaro e Haddad, 44% escolheriam Bolsonaro, 42% Haddad. Branco ou nulo, 12%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Numa disputa entre Ciro e Haddad, 46% votariam em Ciro, 32% em Haddad. Brancos e nulos, 20%. Não souberam ou não opinaram, 2%.
E o Datafolha ouviu 3.240 eleitores em 225 municípios no dia de ontem, dia 2 de outubro. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo. E o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, disse que apesar de o Brasil sair dividido das eleições, é preciso construir pontes entre os dois extremos para que o país possa se recuperar da crise. Roriz falou também sobre as recentes declarações do presidente Donald Trump, que acusou o Brasil de ser injusto com empresas americanas. O presidente em exercício da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, José Ricardo Roriz, defendeu as reformas, independentemente de quem vença as eleições presidenciais. Precisa voltar a investir, crescer, criar emprego, e é fundamental que, independentemente de quem ganha as eleições, exista um movimento da sociedade de você fazer rapidamente essas reformas que têm que ser feitas. Roriz disse que, apesar de o país sair dividido das eleições, é preciso que o Brasil consiga se recuperar da crise. Pelo que estão demonstrando aí as pesquisas, ela vai ser bastante polarizada, né? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um país dividido ao meio logo depois das eleições. E cabe a nós construirmos pontes entre esses dois extremos, né? Porque o Brasil precisa se recuperar dessa crise. O presidente em exercício da Fiesp também falou sobre as recentes declarações do presidente Donald Trump, que acusou o Brasil de ser injusto com empresas americanas. Eu acho que não, eu acho que isso é uma declaração, como muitas, do presidente americano, que no primeiro momento até parece que poderia complicar nas relações, mas as relações do Brasil e dos Estados Unidos, elas persistem há mais de 100 anos e temos ótimas relações comerciais. Trump disse na última segunda-feira que o Brasil trata injustamente as empresas americanas, afirmando que o país é um dos mais difíceis do mundo para manter relações comerciais. E o jornal The New York Times afirmou nesta terça-feira que o presidente americano Donald Trump não fez fortuna por si só. Segundo a investigação, ele herdou mais de 400 bilhões de dólares de seus pais, ajudando por meio de evasão fiscal. O presidente americano Donald Trump não fez fortuna por si só, como sempre afirmou. O New York Times assegurou nesta terça-feira que ele herdou mais de 400 milhões de dólares de seus pais, grande parte por meio de esquemas de evasão de impostos. Segundo o jornal, aos 3 anos, Trump já recebia 200 mil dólares por ano de seu pai, e aos 8 era milionário. Uma imagem distante daquela de Self-Made Man, que proclamou durante a sua campanha em 2016 e em seu livro A Arte da Negociação. O jornal assegura que o presidente chegou a receber o que hoje equivaleria a 413 milhões de dólares de seu pai, Fred C. Trump, também investidor e construtor imobiliário. Grande parte desse dinheiro chegou a Trump porque ajudou seu pai a evadir impostos, por exemplo, criando empresas de fachada, segundo a investigação do Times. Os pais de Donald Trump deixaram a seus filhos uma fortuna de mais de $1 bilhão, dos quais poderia ter deixado ao fisco ao menos 550 milhões, segundo a taxa de 55% imposta na época a presentes e heranças. Mas os Trump pagaram à Receita somente 52,2 milhões, ou seja, 5%. Em um comunicado, o advogado do presidente diz que as acusações de fraude e evasão fiscal do New York Times são 100% falsas e altamente difamatórias. Muito bem, e o índice Bovespa teve forte alta nesta terça-feira. Os investidores repercutiram a pesquisa Ibope, divulgada na noite de segunda-feira, que mostrou que o candidato Jair Bolsonaro ampliou a diferença sobre Fernando Haddad. O índice Bovespa, o principal da Bolsa de São Paulo, fechou em forte alta nesta terça-feira. O Ibovespa subiu 3,78%. O mercado repercutiu de forma positiva a pesquisa do Ibope divulgada na noite de segunda. De acordo com o levantamento, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve crescimento das intenções de voto. Já as intenções de voto no candidato do PT, Fernando Haddad, permaneceram estáveis. Haddad teve aumento da rejeição, segundo o Ibope. As ações das estatais como Eletrobras e Banco do Brasil saltaram 11%. Os papéis preferenciais da Petrobras subiram 8,3%. O dólar fechou em forte queda nesta terça-feira.
A moeda americana caiu 2,09%, vendida a R$ 3,93. Agora notícias do Prêmio Nobel de Física. O americano Arthur Askin, o francês Gerald Mourou e a canadense Donna Strickland são os vencedores do Prêmio Nobel de Física 2018. Disse estar muito feliz com o reconhecimento, Gerard, e ele tem um motivo a mais para comemorar. Vamos acompanhar essa matéria. 3 cientistas que desenvolveram os lasers ópticos que abriram o caminho para instrumentos de precisão usados em cirurgia ocular corretiva ganharam o Prêmio Nobel de Física nesta terça-feira. O americano Arthur Askin, o francês Gerald Mourou e a canadense Donna Strickland foram os vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2018. Gerard e sua aluna Strickland foram premiados em conjunto. Os dois desenvolveram a técnica utilizada na cirurgia oftalmológica que gera os pulsos de laser mais curtos e mais intensos já criados pela humanidade. Gerard disse que está muito feliz de compartilhar o prêmio com sua aluna. Isso é fantástico, estou muito feliz por mim mesmo, mas também estou duplamente feliz porque não só tenho o prêmio Nobel pelo meu trabalho, mas também porque foi concedido a uma pessoa que realmente valorizo, que é minha aluna. Pour mes travaux, mais aussi une personne que j'estime beaucoup a le prix Nobel aussi. C'était mon étudiante. Strickland afirmou que estava honrada com o prêmio, que apenas 2 mulheres haviam recebido até agora nesta categoria desde 1901. E na Praça São Pedro, o Papa Francisco presidiu a 15ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos e pediu aos 266 padres sinodatais que reavivem a própria paixão por Jesus. Che lo Spirito ci dia la grazia di essere padri sinodali unti col dono dei sogni e della speranza, perché possiamo a nostra volta ungere i nostri giovani col dono della profezia e della visione. Ci dia la grazia di essere memoria operosa, viva, efficace, che di generazione in generazione non si lascia soffocare e schiacciare dai profeti di calamità e di sventura né dai nostri limiti, errori e peccati, ma è capace di trovare spazi per infiammare il cuore e discernere le vie dello Spirito. Bom, agora vamos falar da previsão do tempo. Uma frente fria chega ao sul do estado, aumentando o risco de pancadas de chuva no decorrer da tarde desta quarta-feira, dia 3. Segundo a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o dia amanheceu com céu claro em Campo Grande, mas a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste, oeste e centro-sul de Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas para alguns municípios devem ficar na casa dos 35 graus. Antonielle, essas foram as informações do dia de hoje. Volta com você. Até amanhã, se Deus quiser. E salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Obrigada, viu? E amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui ao vivo, 1h45. Nós vamos bater um papo com o Ciro. Ele faz brinquedos artesanais. Então, nós vamos ensinar a fazer fantoche aqui. É isso mesmo, chegando o Dia das Crianças, né? Por que não você aprender a fazer um brinquedo diferente com o seu filho? Então, ele vai estar aqui com a gente amanhã, às 1h45. Também teremos uma entrevista sobre corrupção com a promotora de justiça Paula Volpe. O programa está bem especial amanhã e a gente espera você ao vivo, às 1h45. Um grande beijo, Deus abençoe, uma excelente quarta-feira e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.